Buenos dias, como estão? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para orientá-los nessa atividade de interpretação de texto. Hoje eu vou ler com vocês o texto Celebração de la Desconfiança, tá? Eu gostaria que vocês, na hora que colocassem o vídeo, a videoaula, fossem acompanhando, tá bom? Pela apostila, tá? Celebración de la desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. Esto está lleno de perfume, dijo a Miguel Brum y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás ya había 2 manos levantadas, y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, explicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume. Y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba sobre el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos uno por uno. El frasco estava lleno de água. Bom, pessoal, vocês vão depois ler novamente, tá bom? Vocês vão ler novamente e fazer as atividades de interpretação. Tá? Vocês vão perceber o que aconteceu aí. Eu não vou contar, mas vocês vão perceber a atitude dos alunos e o final que tinha no frasco, tá? E aí vocês vão pensar o porquê que isso poderia ter acontecido. E aí vocês têm as perguntas lá atrás. Antes de eu ler as perguntas e comentá-las, eu vou falar um pouco sobre o autor desse texto, que se chama Eduardo Galeano. Ele nasceu em Montevideo, Uruguai, em 1940. É periodista, novelista e ensaísta. Vivió muitos anos em el exilio por motivos políticos. Primeiro em Argentina, depois em Espanha. Su libro Las Venas Abiertas de América Latina, traducido a más de 20 idiomas, es considerado uno de los reportajes históricos más brillantes de los años 70. Vive actualmente em Uruguai, tá? Ele é vivo ainda, tá? Ele é um dos escritores mais importantes da literatura espanhola, tá? Vocês vão ouvir falar muito dele. Bom, questões. Só tem 5 questões, tá bom? Segunda. A primeira era ler o texto, né? A segunda. Según el texto, el profesor hace un experimento con los alumnos para medir la percepción de uno de los 5 sentidos. ¿Cuál es? Se está se tratando de perfume, qual dos sentidos que ele usou aí para medir a percepção dos alunos? Aí vocês vão assinar lá. Alguém desconfia de que no frasco havia solo água? Justifica tu resposta. Algum dos alunos desconfiava que no frasco havia apenas água? Sim ou não? E aí vocês vão explicar o porquê, tá bom? Essa justificativa, ela pode ser um trecho do próprio texto, tá? Se ficar mais fácil para vocês. Exercício 4 e 5 é só assinar lá. El título do texto nos hace pensar que se deve dudar sempre do que se nos dizem, duvidar sempre do que nos dizem, dudar algumas vezes e perguntar o porquê de las coisas, creer em todo lo que se nos dizem, não perguntar nada, tá? Vocês vão assinar lá, é uma alternativa só. Questão 5. Para ti, a intenção do professor com esse experimento era alertar sobre a possível influência que pode ter algumas pessoas sobre outras, ou
aclarar sobre a diferença que existe entre o olor del agua e del perfume, ou hacer um test sobre os 5 sentidos, ou gastar-lhes uma broma a los alunos. Gastar-lhes uma broma seria fazer uma brincadeira com os alunos, tá? Vocês vão assinalar também uma resposta só correta. E tu? Tienes opinião própria ou te deixas influenciar por outras pessoas? É para falar se essa é pessoal, falar se vocês têm opinião própria ou se deixam influenciar. Eu gostaria que vocês complementassem aí na questão 6, no final, né, tá lá. E tu? Tienes opinião própria ou te deixas influenciar por outra pessoa? Aí eu gostaria que vocês acrescentassem no final: justifica tu resposta. Eu queria que vocês justificassem a resposta de vocês, tá? Só para complementar aí, tá bom? Depois no final do livro aí vocês têm um quadradinho amarelo para vocês darem uma pesquisada sobre o Eduardo Galeano, tá? Tem aí um livro dele, Mitos de Memória del Fuego, e tem mais outras páginas para você fazer um joguinho de expressões. Seria interessante vocês entrarem, que aí depois a gente conversa sobre ele, tá? O que eu quero então para essa aula é isso e a página 91. O que vocês vão fazer na página 91? A atividade chama-se Código Secreto. Siga os números e descubra a frase do escritor espanhol Rafael Alberti. Vocês vão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e formar as frases aí, mas só que não é na ordem que eu estou falando, é na ordem que está aí, ó, 5, 7, 1, 4, 3, 8, 2, 9, 10, 6, 15, 14, 12, 13, 11. E aí vocês vão formar uma frase desse escritor Rafael Alberti, tá? Depois tem uma piadinha. Llega um homem al ver al médico e le dice: Doctor, quando me toco o braço me duele, quando me toco a cabeça me duele, quando me toco a perna me duele, quando me toco a nariz também me duele, e aqui. E o médico le contesta: Amigo, usted lo que tienes es dedo roto. Ele estava com o dedo quebrado, por isso que doía em todo lugar que ele apontava, tá bom? Pessoal, então a aulinha de hoje está bem tranquila, são só essas atividades de interpretação de texto que vocês farão, tá bom? Tirem foto, me mandem o que vocês precisarem, podem me chamar. Lembrando que eu gosto que vocês, nas respostas, principalmente as pessoais, vocês escrevam o máximo que puder, tá? Para que eu possa corrigir, ver como que está o vocabulário de vocês, tá bom? Mesmo que esteja errado, eu prefiro e eu corrijo vocês, aí eu faço observação um por um, tá? Mas eu prefiro que vocês coloquem a resposta em espanhol com o maior número de palavras possíveis para vocês irem já treinando, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Beijão!